Isso. Continuando, então, com a aula de matemática, nós vamos ter que descobrir a diferença entre o tamanho dos dois rios. Quanto que o rio Amazonas é maior do que o rio Nilo? Então, nós tiramos as duas argolas da unidade de milhar. Tá, não ficamos com nenhuma. Quantas nós tiramos da dezena? Quantas nós tiramos da dezena? Tirou 4. Tirou 4. 4. Então, com quantas nós ficamos? Quantas? Quantas? 5. 5. Nós ficamos com 5. Desculpa aí, rabisquei sem querer. Ficamos com 5 argolas na casa da dezena, ou seja, no pino da dezena, representado no ábaco, ficamos com 5 argolas. Não ficamos com nenhuma na unidade. Com quantas nós ficamos nas centenas? Centenas? Quantas? Com quantas? Na dezena? Centena? A centena. 6. Nós tiramos 3 e ficamos com 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 argolas. E se nós tirássemos Peraí, deixa eu fechar isso aqui. Se nós tirássemos os 6 pinos da casa da unidade de milhar, com quantas nós ficaríamos no ábaco? 442. Se nós tirássemos as argolas da unidade de milhar. Você já falou a resposta? 50. Não, pessoal, presta atenção no que eu perguntei. Nós temos 6 argolas na unidade de milhar. E o rio Nilo também mede 6. 600. Se nós tirássemos as argolas da medida do rio Nilo, nós ficaríamos com quantas argolas na unidade de milhar? 0. 0. Muito bem. Então, nós fizemos a operação matemática aqui e nós temos a resposta agora de quanto? 442. Hã? 442. Por que 442? Conta para mim. Eram quantas argolas na centena? Eram quantas argolas na centena? Hein? 6. Na centena eram 9. E qual que é a diferença do rio Nilo? Quanto que tem lá do rio Nilo? 600. 6. 9 menos 6, quanto é que fica? 9 menos 6. Quanto fica? 3. Então, na casa da centena, nós ficaremos com quantas argolas se fosse para representar no pino? 3. 9 menos 6? 13. Então, vamos colocar essa diferença aqui, ó. 3. 9 menos 6, 3. Agora, na casa da dezena, nós também temos o 9. E lá no rio Nilo, nós temos o 5. Quanto é que dá, pessoal? 9 menos 5. 4. 4. Vamos colocar ele aqui na segunda ordem, que é da casa das dezenas. Na unidade, nós temos 2. E lá no rio Amazonas, quanto que nós temos? 2. No Amazonas. No rio, isso, Amazonas, 2. E no Nilo? 0. E 2 0. Quanto é que dá? Quê? 2 menos 0. Quanto é que dá? 2. 0. Dá 0. Outra 2. O que é que dá? Fiquei confusa agora. 2.
0. 2 menos 0 é 2. 0 é 2. Eu vou fazer aqui do lado essa operação que eu acabei de fazer para vocês compreenderem o que eu fiz. Eu fiz 6.992 menos 6.650. Nós acabamos de fazer isso olhando pelos pinos do ábaco. Se eu quero tirar, então, é uma subtração. 2 menos 0? 2. 2. 9 menos 5? 4. 4. 9 menos 6? 3. 3. E 6 menos 6? 0. Olha lá, foi a resposta que nós achamos? Errei 100. Mesmo? Então, o Rio Amazonas tem quantos quilômetros a mais do que o Rio Nilo, pessoal? 342 342. Colocaram a resposta? Se vocês quiserem fazer a operação para descobrirem como foi que nós chegamos na resposta, podem fazer aí do lado. Pega seu lápis, monta a operação e pode fazer. Posso limpar os meus desenhos? Pode. Pode. A gente Peraí, a Lorena está falando comigo. eu ainda estou fazendo. Tudo bem, eu espero. Oi, Liliana, oi, pode falar. que horas vai ser a aula de música? Não vai ter. Você viu que a tia Marcela colocou lá o aviso? Que a tia Miriam está de atestado. Então, nós vamos continuar com matemática, mas nós vamos mudar de livro. Que atestado, tia? Como tem atestado? Por algum motivo que ela não possa dar aula hoje. Então, ela tira um atestado para ela ficar isenta de falta. Então, ela está de atestado. Deu para entender isso? Posso limpar os desenhos agora? Pode. Miguel, posso limpar os desenhos? Cecília não está na nossa aula hoje, né? Ela falou para mim que hoje era aniversário dela. Então, ela realmente foi para o Maria Rita? Abrir e daí fica travando. Esse modo aí que você pôs é ruim. Eu tô mais acostumada com ele. Fecha o som, por favor, pessoal. Nossa, que chato. Posso apagar agora? Posso apagar? Então, vamos lá. Limpando os desenhos e descendo a página. Na atividade número 4, diz assim. Fecha o som, pessoal. 4. Indique na reta numérica onde ficam aproximadamente os 2 números que representam a extensão dos rios. Posso falar? Pode. 6.000. 6.000? Maria Clara, abre seu vídeo, por favor. Deixa o som fechado e o vídeo aberto, tá bom? Som fechado, vídeo aberto. Certo, pessoal? Isso mesmo. Agora tá certo. Isso. Então, vamos continuar lá. O Miguel disse para nós.
Fechado. João, deixa seu vídeo aberto, por favor. Então, o Miguel disse para nós que é o 6.000. Só que nós vamos ter que achar o meio termo, né? Porque ele não tem 6.000 redondinho, 7.000, tia. nem 7.000. Então, nós vamos ter que achar na régua a medida aproximada. Deixa eu pegar a caneta aqui. E eu vou pegar Tia, é 6.500. 6.500. Mas não é 6.500, pessoal. Qual que é o tamanho do Rio Nilo? 6.500. 500. Não, 6.650. 6.650. Então, ele tem que passar um pouquinho da metade, ó, para você representar aí os 6.650. Tá bom? E o tamanho do Rio Amazonas, qual é? 6.992. Então, ele vai chegar pertinho dos 7.000, mas ainda não é 7.000, tá bom? Então, desse lado de cá, olha, nós temos o Rio Nilo. E aqui na outra marcação, nós temos o Rio Amazonas. Certo? Capricha aí na letra. Ô tia, Oi. então é o 7.000 que é um... Não, Miguel, é antes do 7.000. É 6.992. Então, é pertinho do 7.000, mas não é 7.000. Tá bom? Tá certo? Aqui faz a seta bonitinha para mostrar o Rio Amazonas. E aqui, então, é a marca do Rio Nilo. A outra aqui. Tia, Sentido, pessoal? a marca do Rio Amazonas é qual? Pertinho de 7.000. E o do Rio Nilo? Antes, 6.650. Então, ele passa um pouquinho da metade entre 6.000 e 7.000. Passa um pouquinho, porque é 6.650. Tá bom? Então, passa um pouco da metade e a marca do Rio Amazonas chega bem pertinho de 7.000. Entendido até aí? Alguma dúvida? Não? Tudo certo? Nenhuma dúvida, tia. Como que eu falo mamão com açúcar? Tá bom, mamão com açúcar. Ainda falta um prato. Posso apagar o desenho e rolar a página? Sim. Então, vamos lá. Limpando os desenhos e passando para maior, menor ou igual. Olha aí as pistas que nós vamos seguir agora para nós descobrirmos. A Lana escolheu um destes números. Nossa, mas nós temos aí 7 números, pessoal. Então, vamos ver as dicas. Aqui, descubra qual foi esse número com base nas dicas a seguir. Então, o número que a Alana escolheu, ele é formado por 4 algarismos diferentes. Então, quais números nós podemos riscar da mesa da Alana, porque ele não vai ser o número escolhido por ela? Qual? 700, 273. Que 700? Oi? 7.273. Isso. Podemos riscar por que o 7.273? Porque ele repete Tem dois sete. Porque ele repete o 7. Tem mais algum aí que repete o algarismo? Sim, é o 6.909. Isso, então risca ele aí. Ele repete Não 9. podem ser, então, nenhum desses dois números, porque eles repetem o algarismo. Certo?
Um repetiu o 7, o outro repetiu o 9. Vamos, então, para a segunda dica. O algarismo das unidades de milhar é maior do que 6. Qual número nós vamos riscar, então? O 5.279, o 6.000... Ah, não, pera. Ah, não, É, pera. só O o 5.279. Esse nós vamos riscá-lo porque ele 5 é menor do que 6, na casa da unidade de milhar, tá bom? Só ele então, né, pessoal? Porque depois nós temos Sim. 7 na unidade de milhar, 6 na unidade de milhar, 7 de novo e 9. Então, estes ficam e vamos para a terceira pista. Tem o algarismo 4 na ordem das dezenas. Quais É o números vamos riscar 7.300. agora? Vamos riscar o 9.567, o 6.000, né, 9.567, 7.000, não é só esse, 9.567. Esse! Muito bem observado, só esse, porque o 7.341 tem o 4 na casa da dezena. Olha ele aqui. O 6.345 também tem o 4 na casa da dezena. E o 7.142 também tem o 4 na casa da dezena. Opa! Vamos procurar mais pistas? Posso apagar e rolar a página? Sim. Sim, todos? Não. É para mim. Vamos fazer junto, Miguel. Não, ainda não, tia. Ainda, Tira esse óculos escuro, vamos fazer junto. ainda não sei que número. Pronto, todos fizeram, marcaram aí São os 3 números que ela escolheu ou um só? 3 números ainda que pode ter sido escolhido por ela. Dos 3, ela escolheu um, mas nós ainda não sabemos qual. Tia, pode apagar. Pergunta por que ele deu resultado. Tia, esse número aqui tá. Ela escolheu. 17 tá. Eu não consegui entender a sua pergunta. Repete, por favor. É que eu queria saber se esse do 4 9.567. tá errado ou não. 9.567, você vai riscar, porque ele não tem Ô, o 4 tia, na casa da dezena. Eu tô falando com a Aninha, pessoal. tia, Qual foi o ela escolheu combinado? 3 ou ela escolheu um só? Eu vou fechar o som de todo mundo para eu voltar a falar com vocês. Qual foi o combinado quando eu falei para vocês? Um colega está perguntando, eu estou respondendo. Vocês vão ficar gritando tia e falando junto? Ô, pessoal, não foi isso que nós combinamos. Quantas aulas nós já tivemos? Quantas vezes nós já combinamos? Como que eu vou ouvir vocês e explicar ao mesmo tempo? É impossível, gente. Então, se eu estou explicando para a Aninha e ela fez uma pergunta para mim, os outros vão colocar a reação, a mãozinha na tela, para eu ver que você está me chamando. Ah, esse foi combinado há muito tempo. Então, presta atenção no combinado e não façam isso. Não é legal. Combinado de novo, então? Coloca o tinino para mim na tela para eu ver que você combinou comigo. Ainda não vi todos, não. Quer dizer que tem gente que não vai... Tia, minha irmã pôs. Tia, minha irmã pôs em outro modo, daí não dá a mim conseguir pôr. Combinado. Enquanto estiver explicando, não é hora de ficar gritando tia, tia, tia. Eu não consigo ouvir você explicar e ouvir a pergunta do outro. É impossível. Aninha, você entendeu, então, por que o 9.567 foi riscado? Sim?
Sim, tia. Isso, então nós vamos continuar agora para nós descobrirmos mais dicas e descobrirmos qual foi o algarismo escolhido pela Alana. Quem precisa fazer uma pergunta agora, pode abrir o som e fazer sua pergunta. Estou ouvindo. Você só tem que assistir a aula. Eu vou perguntar, eu vou fazer uma. Tia Liliana, ela escolheu 3 números ou um só? Nós ainda temos 3 números, por quê? Porque nós ainda não descobrimos qual número ela escolheu. Então, nós vamos lá para a seção Diga Aí para mais dicas e descobrirmos o número que a Alana escolheu. Entendido até aqui? Posso continuar? Sim. Então, vamos lá, pessoal. Com essas dicas, é possível descobrir qual número a Alana escolheu? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não, muito obrigada. Não, é para prestar atenção na aula. Vamos lá. Então, não foi possível descobrir, porque nós ainda ficamos com 3 algarismos, com 3 números, né? Então, não sabemos ainda. Quais números sobraram, pessoal? Quais números sobraram, pessoal? Posso falar, tia? 7.341, 7.142 e 6.345. 7.341. Qual foi o próximo? Qual foi o próximo número que sobrou? Duda? O próximo número que sobrou foi 6.345. Peraí que eu já pus o 7, então vamos lá. 7.142 e Agora é 6.345. 6.345. Muito bem, aqui estão os números, então, que sobraram. Agora, nós vamos ter que perceber aí na outra dica qual foi o número escolhido pela Alana. Bom, diz assim, escolha um dos números que sobraram e invente mais uma dica para que ele seja o número escolhido. Olha, pessoal, que legal! Você vai criar uma dica e vai ser o número que você quiser, o número escolhido pela Alana, tá? Então, qual seria a dica que você colocaria aí no último pontinho da página 13? Quem gostaria de falar? Qual seria uma dica possível para escolher? Tia. Pode falar, Maria Clara. Maria Clara, o seu som está fechado. Isso, pode falar. Maria, o seu som estava fechado. 6 na unidade de milhar. Ah, ótima dica. Aí você descobre o número. Murilo, pode falar, Murilo. Eu ia colocar assim, tem um número par na casa da unidade. Ótima dica, Murilo. Seria, então, 7.142. Ótimo. Duda, pode falar. Tia, esqueci que eu ia falar. Pensa aí numa dica para você escolher um dos números. 2 na unidade. Ok. Lívia, pode falar. Qual seria a sua dica? A minha seria assim, ó. O número 1 está na ordem da centena. Isso, muito bem. Então, seria o 7.142. Excelente. Eu posso falar? Miguel, pode falar. O número 3 está na centena. Muito bem. Então, você teria
Ah, mas você teria duas possibilidades aí, Miguel. 7.341 e 6.345. Tá Eu bom? vou falar. Então, sua dica Calma, precisa ser tem outra. o 5 tá na unidade. Ah, muito bem. Aí seria, então, 6.345. Muito bem. João, pode falar, João. João? Ele tem o número 2 na unidade. Ótimo, 7.142. Muito bem. Eu lembrei o que eu ia falar. Duda, pode falar. Tem o algarismo 1 na casa da unidade. Ótimo, Isso que eu ia falar. 7.341. Então, Minha foi olha a que mesma legal. Vocês criaram, então, a última dica e o número que você decidiu, que você escolheu, vai ser o número escolhido. Gostaram? Foi legal criar a pista? Foi Eu muito, acho também. tia. Tia, posso falar Muito uma coisa? legal. Pode falar. O número que a gente escolheu, a gente vai pôr nessa linha? Você vai colocar nessa linha a sua dica e a resposta, qual o número que deu. Certo? Então, a última Tia, questão posso da falar? página 13, ela é pessoal, tá bom? Vai ser a dica que você quiser do número que você escolheu. Tia, posso falar o meu que eu Você escolhi? pode falar. Lembrando de colocar a reação na telinha. Pode falar. Tem um número menor na unidade. 9 na unidade? 9? Menor. Ah, menor, muito bem. Então, é o 7.341? Sim. Muito bem, ótimo. Mais alguém gostaria de falar a dica que colocou, se foi diferente? Hugo, pode falar, Hugo. Tem o número 3 na centena. Mas aí tem duas opções, Hugo. Verdade. Então tem que ser outro. Prestando atenção, senão você fica com duas opções. Mais alguém gostaria de falar o que colocou? Não? Tudo bem, então? Eu. Pode falar. Eu não vou falar. Não, porque eu quero falar mais agora. O Túlio Diego vai falar, os outros sons têm que estar fechados. Já falei. Túlio Diego, não deu para ouvir você. Você pode repetir, por favor? Você não chorou, não? Não deu para ouvir você, Túlio Diego. É bravo. Por isso que ele não quer levar o celular. Eu já falei. Não deu para ouvir você. Tem som aberto, eu não estou conseguindo te entender. Eu já falei. Tá bom. Então, a gente encerra a matemática por aqui. E eu vou... Deu o horário certinho, olha. Nós entramos só 5 minutos, se fosse a aula da tia Miriam. Então, deu o horário certinho. A gente sai e clica no mesmo convite para a gente voltar e fazer aula de ciências no lugar de música. E vocês vão gostar. O que vocês preferem? Ciências ou continuar a matemática no livro de atividade? Continua a matemática. Estamos agora na nossa segunda aula, que é a aula de ciências. Uma questão de ponto de vista. No livro didático, nós estamos no capítulo 5 do volume 3 e vamos fazer leitura, compreensão, vamos conversar sobre esse ponto de vista aí em ciências, páginas 6 e 7.
Então, Henrique, você poderia começar a ler para nós, por favor? Sim. As fotografias, os desenhos e os mapas geralmente representam a Terra com o Polo Norte voltado para cima. Mas será que a Terra tem um lado de cima e um lado de baixo? E agora, hein? Será? Olha lá a cara do menino pensando e da posição que ele está olhando, ele está vendo de cima ou ele está vendo de baixo? E agora? Como é que é isso? Ele tá vendo De cima. Está de cabeça para baixo ou não? tá de cabeça para baixo. Está de cabeça para baixo. Olha o desenho do continente africano, como que está aparecendo, pessoal. Isso, a gente já reconhece no mapa aqui o continente africano virado de cabeça para baixo para o menino. E o menino, então, está confuso. Né? O que será? Óbvio que existe lá embaixo da Terra. Pessoal, Continuar lendo para a gente descobrir? Murilo, Sim. segundo parágrafo, por favor. No espaço sideral não existe em cima, embaixo, esquerda e direita, ou norte, sul, leste e oeste. Essas são as referências tomadas em relação à localização das pessoas na superfície da Terra, estabelecidas por acordos válidos em todo o planeta. Válidas em todo o planeta. Gente, olha que legal. Esse acordo é válido no mundo inteirinho. Em todos os planetas, então, existe um acordo. Para nós fazermos a leitura de um mapa, então a gente precisa olhar a rosa dos ventos. Aí nós vamos olhar, então, a posição norte acima, sul abaixo, leste à direita, oeste à esquerda, como eu expliquei para vocês. Mas como eu sei qual é o leste, qual é o oeste? Muito simples de descobrir. Eu estico o meu braço direito para o lugar onde o sol nasce. E eu tenho, então, o leste. O meu braço esquerdo esticado vai apontar exatamente para o lugar onde o sol se põe. Então, eu tenho oeste. Dessa maneira, acima está o norte e atrás de mim, abaixo, o sul. Deu para relembrar os pontos cardeais aí? Deu? Deu para relembrar? Então, isso é uma convenção, é um acordo válido para o mundo inteiro. No mundo inteiro, as pessoas leem mapa, no mundo inteiro, as pessoas conhecem a rosa dos ventos. E os pontos cardeais, colaterais, subcolaterais, mas vocês ainda vão aprender sobre os outros pontos, tá bom?